Oscar. You must come earlier. Chamastes para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te e não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito, uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor, e só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor, e só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs, a esta nossa celebração eucarística, neste 30º domingo do tempo comum. Sejam bem-vindos todos aqueles também que neste momento nos assistem a partir de casa. Esta missa será celebrada pelas almas de Maria Angelina Machado, Frank Machado Jr., Adelino Costa, Karen Ramos, José Branco, Manuel de Moura, Francisco, Edionisa de Melo, José de Melo, Maria Machado, Ermelinda Vieira Seródio, José Silva, Maria Julieta Cabral, José Medeiros, José Ávila. Também pela alma de Timóteo da Ponte, José e Maria Conceição da Ponte, João e Maria Vieira, Alberto Ferreira, pela saúde de Isabel Silva e também por Wilson Furtado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
O Senhor esteja convosco. Meus irmãos e minhas irmãs, no início dessa celebração, peçamos perdão de nossos pecados, peçamos a Deus que, através da sua misericórdia, prepare os nossos corações, os nossos espíritos para esta Santa Missa. Senhor, que fosse enviado pelo Pai a salvar os corações atribulados, Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que vieste chamar os pecadores arrependidos, Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que estais à direita do Pai a interceder por nós, Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas. Nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus eterno e onipotente, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade, e para merecermos alcançar o que prometeis, fazei-nos amar o que mandais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Sentados. Leitura do livro do Êxodo. Eis o que diz o Senhor: não prejudicarás o estrangeiro, não o oprimirás, porque vós próprios fostes estrangeiros na terra do Egito. Não maltratarás a viúva, não o órfão. Se lhes fizeres algum mal e eles clamarem por mim, escutarei o seu clamor. Inflamar-se-á a minha indignação e matar-vos-ei ao fio da espada. As vossas mulheres ficarão viúvas e órfãos os vossos filhos. Se emprestares dinheiro a alguém do meu povo, ao pobre que vive junto de mim, não procederás como um usurário, sobrecarregando-o com juros. Se receberes como penhor a capa do teu próximo, terás de lhe devolver até ao pôr do sol, pois é tudo o que ele tem para se cobrir, e o vestuário com que cobre o seu corpo, com que dormiria ele, se ele me invocar, e escutá-lo-ei, porque sou misericordioso. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu vos amo, Senhor, vós sois a minha força. Eu vos amo, Senhor, vós sois a minha força. Eu vos amo, Senhor, minha força, minha fortaleza, meu refúgio e meu libertador. Meu Deus, auxílio em que ponho a minha confiança.
meu protetor, minha defesa e meu Salvador. Eu vos amo, Senhor, vós sois a minha força. Na minha aflição invocai o Senhor e clamai pelo meu Deus. Do seu templo ele ouvia a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Eu vos amo, Senhor, vós sois a minha força. Viva o Senhor, bendito seja o meu protetor, exaltado seja Deus, meu Salvador. O Senhor dá ao Rei grandes vitórias e usa de bondade para com o seu ungido. Eu vos amo, Senhor, vós sois a minha força. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, vós sabeis como procedemos no meio de vós, para vosso bem. Tornastes imitadores nossos e do Senhor, recebendo a palavra do meio das minhas tribulações, com a alegria do Espírito Santo. E assim vos tornastes exemplo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. Porque partindo de vós a palavra de Deus recebeu, não só na Macedônia e na Acaia, mas em toda a parte se divulgou a vossa fé em Deus. De modo que não precisamos de falar sobre ela. De fato, são eles próprios que relatam o acolhimento que tivemos junto de vós. E como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livrará da ira que há de vir. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Se alguém me ama, guardará minha palavra, diz o Senhor. O meu Pai o amará e faremos nele a nossa morada. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Meus irmãos e minhas irmãs, eu vos anuncio o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, os fariseus, ouvindo dizer que Jesus tinha feito calar aos saduceus, reuniram-se em grupo, e um doutor da lei perguntou a Jesus para o experimentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu:
Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. O segundo, porém, é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nestes dois mandamentos se resumem toda a lei e os profetas. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, como já tenho dito nestes domingos anteriores, Jesus está na última semana da sua vida. Jesus está vivendo os últimos dias da sua vida sobre a terra. É aquilo que geralmente nós celebramos na Semana Santa. E no Evangelho de Mateus, agora que estamos chegando ao final do ano litúrgico, logo logo nós vamos iniciar o tempo do Advento, um novo ano litúrgico. O Evangelho está chegando ao fim e também está nos mostrando a vida de Jesus sobre a terra, que também está indo para os seus dias finais, porque logo mais eles vão crucificar a Jesus. E nestes últimos dias da vida de Jesus, Jesus veio para Jerusalém e ali começa a enfrentar os problemas. Enfrentou os problemas com os príncipes, os sacerdotes e os anciãos do povo. Enfrentou o problema com os fariseus, enfrentou o problema com os herodianos. E agora o Evangelho diz, depois que souberam que Jesus tinha feito calar aos fariseus, aos saduceus, então vieram os fariseus e um doutor da lei lhe fez uma pergunta. O que aconteceu em relação a Jesus e os fariseus, que não está aqui no Evangelho? Jesus tinha sido perguntado pelos saduceus a respeito da ressurreição. E quando Jesus derrubou os argumentos dos saduceus em relação à ressurreição, aí então vieram os fariseus e o Evangelho diz que queriam experimentá-lo. Perguntaram para Jesus qual é o maior dos mandamentos da lei. Por que eles fazem esta pergunta? Eles gostariam de saber a resposta? Não. Eles gostariam, talvez, de conhecer melhor os mandamentos? Não. Porque eles querem, de fato, derrubar Jesus. Eles querem trapacear com Jesus. O Evangelho diz, eles querem experimentá-lo, mas eles estão testando a Jesus. Há muitas vezes que nós recebemos também perguntas das pessoas, mas não é porque elas querem saber a verdade, elas querem simplesmente usar a sua intenção maligna para ver se aquilo que vai ser a resposta é aquilo que elas pensam. É isso que fazem com Jesus. Por que eles não queriam saber a resposta? Porque eles sabiam que a lei, conforme diz a Sagrada Escritura, para os fariseus, e está ali nos primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Números, Levítico, esses são os primeiros 5 livros da Bíblia. Ali está toda a lei de Deus, e ali estão contidas 613 leis. É isso que está ali. Eles conheciam aquelas 613 leis, eles sabiam todas elas, mas eles gostariam de saber do Senhor qual que era a maior de todas. Jesus não falou nada novo para eles. O que Jesus fez? Jesus citou Deuteronômio capítulo 6, que diz exatamente aquilo que Jesus falou aqui: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua vida, com toda a tua força. Está escrito lá.
E ainda tem mais coisa. E você vai ensinar isso para o teu filho, para os teus netos. Você vai pôr isso na soleira da tua porta, e você vai amarrar isto na sua fronte, no seu pulso, para que todos vejam que você ama a Deus em primeiro lugar. E um judeu rezava esta oração 2 vezes ao dia, de manhã, e rezava essa oração à tarde. Então eles sabiam. E Jesus depois emenda outro mandamento, que está no livro de Levítico, capítulo 18: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eles conheciam. Então Jesus está dizendo o que para eles? Se vocês não tiverem a chave do amor, vocês não abrem a casa da lei de Deus. Se vocês não tiverem a chave da compaixão, vocês não abrem a casa da lei de Deus. O que disse para nós o livro do Êxodo, aqui, bem no finalzinho, está dizendo: porque sou um Deus misericordioso. Ou seja, o que estava dizendo Deus para o povo? Aquele que me invoca, ou aquele que está pobre, que não tem ninguém para si, se ele me invoca, eu vou escutá-lo, porque sou um Deus misericordioso. Misericórdia era uma coisa que não existia no coração dos fariseus. O que o nome fariseu significa? O nome fariseu significa aquele que é separado. Eles achavam assim e pensavam desta maneira: nós somos aquelas pessoas que observamos a lei, que sabemos tudo da lei. Nós somos aquelas pessoas que observam toda a tradição. Ninguém é igual a nós. Nós somos mais santos, por isso nós temos que nos separar desta gente. Então o nome fariseu significa aqueles que estão separados. Aqueles que estão santos, imaculados, que não tem nenhum pecado e que não pode se misturar com ninguém, porque senão eles vão ser contaminados. Este é o significado do nome fariseu. E é muito bom que a gente preste atenção neste tipo de gente, porque este tipo de gente é a mesma gente que vai condenar Jesus. Este tipo de gente, talvez a mesma gente que hoje existe dentro das nossas igrejas, que condenam toda a gente que não é igual a eles. Este tipo de gente é a mesma gente que está por aí e que acham que eles são as melhores pessoas e que os outros não prestam. Os fariseus, na sua atitude, eles existem até hoje. Não era só no tempo de Jesus. Então é muito bom que a gente preste atenção nestas pessoas, porque eles também são responsáveis pela morte de Jesus. O que Jesus diz aos fariseus? Se vocês usam a religião para julgar, se vocês usam a religião para discriminar, vocês não servem para nada. Se vocês usam a religião para apontar os dedos aos outros, vocês não servem para nada. Preste atenção no que Jesus fala dos fariseus. Nós estamos lendo hoje o capítulo 22 de São Mateus. Se vocês tiverem curiosidade, peguem a Bíblia em casa, leiam o capítulo 23, vão lá ver o que Jesus fala dos fariseus. Vós sois hipócritas, sepulcros caiados, vocês não entram no reino e nem deixam ninguém entrar, porque vocês se colocam na porta do reino e ninguém tem acesso ao reino. Por que Jesus os chama dessa maneira? Porque eles julgam as pessoas, porque eles dizem às pessoas: vocês têm que fazer isto, vocês têm que fazer aquilo, mas eles não fazem. Meus irmãos, toda vez que nós queremos pregar alguma coisa aos outros, vamos primeiro pregar a nós mesmos, não é? Todas as vezes que eu, como padre, vou pregar alguma coisa a vocês, eu tenho que pregar a mim mesmo. Não posso ser hipócrita e estar aqui nesse púlpito a falar com vocês. E nós também não podemos ser hipócritas, porque Jesus condena esta atitude. Então é isso que Jesus fala dos fariseus. Um pouco depois disso daqui que nós lemos,
Por quê? Porque a religião, de acordo com aquilo que Jesus quer, tem que ser uma religião que nos liberta, tem que ser uma religião que nos deixa livres diante de Deus, tem que ser uma religião que nos coloca em primeiro lugar como necessitados da graça e da misericórdia de Deus. A religião não pode ser usada para julgar, não pode ser usada para trazer ódio a ninguém. Vamos falar de uma coisa que aconteceu esta semana, e é muito bom que eu fale aqui para vocês agora, neste momento, porque eu sei que muitos ouviram, outros não ouviram, mas ouviram alguém falar e entendem as coisas tudo errado. Nesta semana, aqui nas notícias, vocês devem ter ouvido isto. Aconteceu o que? O Papa Francisco, num documentário, foi perguntado. Num documentário, veja bem, o Papa não estava falando, como a gente diz na igreja, não estava falando da cátedra. Ele estava falando num documentário. Quando o Papa fala da cátedra, ele quer dizer que ele está ensinando. Ele estava falando informalmente num comentário. Teve uma pergunta a respeito das pessoas que são gays, e o Papa falou, como deveria falar todo cristão, que essas pessoas merecem ser protegidas, que precisa ter uma lei que as proteja. O que as pessoas estão falando? O Papa mudou a lei, o Papa agora está aprovando o casamento. Ora, o Papa nunca falou de casamento, o Papa nunca falou de sacramento, mas as pessoas mudam. A imprensa, os jornais mudam a história, colocam confusão na cabeça dos católicos. O que o Papa fez? O Papa simplesmente usou o cristianismo, usou a humanidade que tem que estar em cada pessoa. E há muitos católicos que se julgam os informados, os esclarecidos, e que estão falando contra o Papa. Há bispos que estão falando contra o Papa também. Ora, gostaria de perguntar a quem diz coisas que muitas vezes não sabe por que está dizendo. Se Jesus viesse aqui hoje no nosso meio, Jesus seria condenado de novo? Jesus seria de novo crucificado? Por quê? Porque exatamente aqueles que criticam a voz do Papa, porque falou em favor de quem muitas vezes é discriminado, porque falou em favor de quem muitas vezes é tratado de certa forma à margem da sociedade, porque falou a favor daquilo que fala o Evangelho. Ora, se o Papa falou contra isso, eu gostaria de perguntar a essas pessoas que criticam o Papa, se elas por acaso não criticariam a Jesus, quando Jesus foi se encontrar com as prostitutas, quando Jesus foi se encontrar com os pecadores. As pessoas também criticaram a Jesus. Dizia um fariseu, quando Jesus estava na casa dele num jantar, ele não conhece essa mulher porque ele não é um profeta. Ele ia saber, se ele fosse um profeta, que essa mulher é uma mulher de má vida. Meus irmãos, se o Evangelho não serve para a misericórdia, então não vai servir para mais nada. Se o Evangelho não serve para levar o amor, o Evangelho não serve para mais nada. A igreja tem o seu ensinamento, mas o ensinamento da igreja é para nos guiar à salvação, não é para nos salvar, porque quem salva é Jesus, quem salva é o Evangelho. E a igreja fala muito bem disto nos seus documentos, que ela é um sacramento da salvação. Ou seja, você vai à salvação pela igreja, mas a igreja não salva, é Jesus quem salva. E aí está. Então, eu trago esse episódio, por quê? Porque há muita confusão na cabeça das pessoas. Elas começam a julgar o Papa, começam a julgar a todos. A nossa obra como cristão não é julgar ninguém. O que Jesus fala aqui no Evangelho, na segunda parte do maior mandamento? Ame o teu próximo como você ama a si mesmo. Quem não ama a si mesmo não terá capacidade
de amar a Deus. Quem não ama a si mesmo não terá capacidade de amar o outro. Por isso que há pessoas de mal com a vida, com cara de cavalo, quer dizer, cara comprida, porque está ruim consigo mesmo. Quem estiver ruim consigo mesmo não consegue ver no outro a presença de Deus. Quem estiver ruim consigo mesmo não consegue ver no outro a imagem de Deus. E que o que diz a Bíblia é isto: que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Por acaso há alguém, ser humano, que não foi criado à imagem e semelhança de Deus? Há alguma pessoa que não foi criada à imagem e semelhança de Deus? Não. Então, se todos fomos criados à imagem e semelhança de Deus, significa que o amor de Deus é para todos, e que o julgamento não pertence a mim, não pertence ao Papa, não pertence a bispo nenhum, não pertence a padre nenhum. O julgamento pertence a Jesus. Se nós não estivermos cientes disto, peguemos o capítulo 25 de São Mateus. O que ele fala? Eu estava com fome, me deste de comer. Eu estava nu, me deste de vestir. Eu estava com sede, me deste de beber. Eu estava doente e foste me visitar. Eu estava na prisão e fostes me ver. É isso que está lá. E quem fez isso? Disse Jesus: vá para o reino que está prometido para vocês desde toda a eternidade. É isso que está lá. Quem é que julga? É o Senhor. Nós não somos ninguém para julgar os outros. Nós não somos ninguém, nem para julgar o Papa, nem para julgar ninguém. Nós temos que julgar a nós mesmos. Olhemos para a nossa vida. É isso que precisamos fazer. E a palavra do Senhor é para nos converter em primeiro lugar. Se nós não estivermos convertidos, nós não podemos falar nada, nós não podemos dizer nada, porque ao contrário, estaremos usando da hipocrisia que Jesus condena no Evangelho. Meus irmãos, a chave do amor de Deus é a chave para entrar na salvação. Sem isto, a salvação não será para nós. E o Senhor nos ajuda, nos dá a graça, nos dá a misericórdia. E Jesus está aqui claro no Evangelho, como Deus está claro na primeira leitura: eu ajo com compaixão e com misericórdia. É assim que eu ajo. E assim sendo, nós também experimentamos este amor e esta misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, todos os visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai de todos os séculos, o Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, uma santa, católica e apostólica, professa um só batismo para a remissão dos pecados, espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos cristãos, oremos para que os discípulos de Jesus ponham em prática o duplo mandamento do amor inscrito no coração de todo homem, dizendo com fé e humildade: ouvi-nos, Senhor. Pelo Papa, pelos bispos e presbíteros, pelos diáconos e fiéis, para que se entreguem com ardor e sem descanso ao serviço de Deus, vivo,
da sua palavra. Oramos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos povos onde a guerra parece não ter fim, pelas famílias onde já não há amor, para que Deus lhes renove a esperança. Oramos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos pobres, os explorados e os órfãos, e por aqueles que a sociedade põe de lado, para que encontrem quem os ame e os acolha. Oramos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos homens e mulheres não violentos, para que Deus seja a sua força nos combates que tiveram de travar. Oramos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pela nossa Assembleia Dominical, para que a palavra que nela escutamos nos leve a falar e a viver com Jesus. Oramos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Amém. Senhor Pai Santo, que sabeis amar e perdoar sempre, concedei a estes vossos filhos, que escutam a vossa palavra, a graça de vos imitar, no amor e no perdão, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Sentados. A ti, meu Deus, elevo o meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e meu viver, meus caminhos, meu a tua ternura, Senhor, vai me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Orai, irmãos e irmãs, para que meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, fazei que este sacrifício seja para vós uma oração pura e para nós o dom generoso da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda parte. Com admirável providência ordenais a evolução dos tempos, e com o poder do Espírito Santo conduzis a vossa igreja, para que sempre fiel ao vosso amor, nunca deixe de invocar-vos nas suas tribulações, nem de vos dar graças nas suas alegrias, por Cristo nosso Senhor. Por Ele, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, Santo, Santo Senhor, desde o universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vai em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor,
com o poder do Espírito Santo, e não cessais de unir para vós um povo que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que iria ser entregue, tomou o pão e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa igreja e vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, Santa Isabel e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por esse sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai a vossa igreja na fé e na caridade, ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso bispo Thomas, o seu auxiliar Robert, e todos os bispos e ministros sagrados, e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente as preces dessa família que está aqui na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos, especialmente daqueles pelos quais estamos hoje rezando, e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos para vivermos com eles eternamente na vossa glória. Por Jesus Cristo nosso Senhor, por Ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Meus irmãos e minhas irmãs, fiéis ao mandamento do Senhor e obedientes ao seu Espírito, rezamos com amor e confiança. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra e como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre.
Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, e dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai, na comunhão do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Demos a paz uns aos outros em Cristo. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz quem ele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Amardes uns aos outros, Deus permanece em vós. Se vos amardes uns aos outros, Deus permanece em vós. É este o meu mandamento: amai-vos como eu vos amai. Se vos amardes uns aos outros, Deus permanece em vós. Se vos amardes uns aos outros, Deus permanece em vós. Não há maior prova de amor do que dar a vida pelos amigos. Se vos amardes uns aos outros, Deus permanece em vós. Se vos amardes uns aos outros, Deus permanece em vós. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Se vos amardes uns aos outros, Deus permanece em vós. Se vos amardes uns aos outros, Deus permanece em vós. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Se vos amardes uns aos outros, Deus permanece em vós. Se vos amardes uns aos outros,
vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da vossa morte. Amém. Oremos. Fazei, Senhor, que os vossos sacramentos realizem em nós o que significam para alcançarmos um dia em plenitude o que celebramos nestes santos mistérios. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Sentados um instante. Gostaria de dar 2 avisos. Em primeiro lugar, eu depositei neste lado e também aqui sobre a pia batismal envelopes como este daqui, que não são muitos. A partir da semana que vem, quando vocês vierem à missa, vai ter aqui um altar dedicado às almas. Nossa Senhora vai voltar para o lugar onde ela sempre está. Quando terminar o mês, no próximo domingo, vai ser dia 1º de novembro. Então, o mês de novembro todo é dedicado às almas. Como nós não vamos ter a missa no cemitério este ano, como fiz o ano passado e o ano anterior, então neste ano eu vou fazer uma novena dedicada às almas. Serão 9 dias de oração. Esta novena eu vou iniciá-la no dia 3 de novembro. Então vou fazer uma novena, 9 dias de oração, uma novena especialmente pelas almas do purgatório, pelas almas. Então vai ter um altar aqui para as almas. Se vocês quiserem os nomes de vossos familiares, parentes, das pessoas queridas de vocês que já faleceram, se vocês quiserem estes nomes incluídos nesta novena, é somente trazer o nome no próximo domingo e depositar ali no altar. Não precisa nem falar para mim, chega e deposita ali. Não tenho muitos envelopes, são poucos, mas você pode trazer também o nome num pedaço de papel e pôr ali, tá certo? Então esta é uma coisa. Nós vamos fazer 9 dias de oração pelas almas. A outra coisa, Thanksgiving está se aproximando. Então eu vou pedir a vocês uma colaboração. É quem quiser, isso não é obrigado, viu? Aqui tem pedaços de papéis como este, estão ali, estão aqui. Aqui estão escritos nomes de comidas que as pessoas usam para o Thanksgiving. Quem estava aqui na sexta-feira já levou isto, já falei, sexta-feira teve o terço, várias pessoas estavam aqui, já levaram. Quem não pegou, se quiser contribuir para famílias que estão em necessidade, não é? Nós vamos dar também para pessoas fora da paróquia. Os Friends of St. Elizabeth vão fazer cestas, mas não são muitas. Estou pedindo estas comidas que estão aqui, só estas, não quero nada além disso. Não quero peru, não quero nada, é só o que está escrito aqui. Quando vocês vierem à missa, no próximo domingo, vão ter 2 containers na entrada da igreja. Vocês depositam lá o que vocês trouxerem, se quiserem, se acharem por bem. Se quiserem contribuir, leve este pedaço de papel e vocês vão saber qual a comida que precisa. Tem ali e tem aqui. Se não tiver ali e acabar, eu tenho na sacristia, tá bem? Então esta é uma coisa que eu gostaria de pedir a vossa contribuição. Ninguém é obrigado a fazer, e se não fizer também não está em pecado, mas se fizer, fará uma boa ação. Outra coisa, o nosso tapete foi todo trocado, vocês podem ver que tudo aqui está novo. Não sei se vocês perceberam que está trocado o carpet? Perceberam? Ok, então tá bom, está trocado.
esse problema já estamos livres dele, ok? Quem não gostava daquela coisa feia que estava aqui, agora não precisa mais reclamar com o padre. Ah, aquilo está tão feio, padre. Acabou. Andou já, ok? Não precisa mais reclamar disso. Agora podem reclamar de outras coisas. Do teto da igreja, isso vocês podem reclamar. Mas isso não precisa mais reclamar, ok? Muito bem. Então, isso foi feito e foi feito com ajuda financeira de pessoas dessa paróquia. Veja bem, a igreja não pagou por isso, ok? Isso é bom também, né? A igreja não pagou por isso. 2 pessoas generosas fizeram isto. E então, decidimos fazer, porque isso estava perigoso. O seguro sempre falando para mim, aquilo não está bom, aquilo está perigoso, as pessoas vão cair. Eu sabia disso, mas eu esperava que pudéssemos consertar outras coisas. Por fim, decidi que estava na hora e pronto, já está fora. Tá bem. So now I would like to call up Kelly McGee. Este senhor que eu estou chamando aqui, ele pertence aos Cavaleiros de Colombo. Ele está aqui para uma coisa que ele vai dizer a vocês agora. E depois eu vou dizer em português o que ele falar, ok? As Father said, my name is Kelly McGee. I'm with the Knights of Columbus in Bristol. The Knights of Columbus. Thank you. The Knights of Columbus have always been dedicated to the development of strong, vibrant families. In support of this mission and to create an even greater awareness of the many outstanding families in our parishes, the Council has instituted the Family of the Month program in 1978. Bristol Council 379 has joined in this international program this year. The Council has chosen to honor a family from St. Elizabeth's for the month of September. This family has helped in the parish whenever called upon, with lecturing, being Eucharistic ministers, has helped in the CCD program, and even ushering during this time of the pandemic. It is my pleasure to call upon Bristol Council's September Family of the Month, Joe and Lisa Coria. Agora eu vou dizer então o que ele falou, ok? Os Cavaleiros de Colombo sempre se dedicaram ao desenvolvimento de famílias fortes e vibrantes. Em apoio a esta missão e para criar uma consciência ainda maior das muitas famílias destacadas em nossas paróquias, o Supremo Conselho instituiu o programa Família do Mês em 1978. O Conselho 379 de Bristol juntou-se a esse programa internacional neste ano e escolheu homenagear uma família da Igreja Santa Isabel para o mês de setembro. Essa família ajuda esta paróquia sempre que solicitada, como muitas outras famílias daqui ajudam, eu sei disso, lendo a palavra de Deus, sendo ministro da Eucaristia, ajudando no programa de CCD e principalmente neste momento de pandemia, ajudando todos os domingos, sem interrupção, desde quando começou a pandemia, lá no dia 17 de março, a receber as pessoas na igreja e também a servir a missa. Então, por isso é um prazer chamar a família do mês de setembro, o Joe e a Lisa Correia. Thank you. Thank you, Kelly. Thank you, Lisa. Thank you, Joe. Okay? Okay. Olha lá, Kelly. Your wife would like to take a picture. Thank you. Thank you. Thank you. Assim sendo, eu agradeço aos Colombos por fazerem esta homenagem, e é claro que
nós nunca devemos nos esquecer que o padre não trabalha sozinho. E aqui nesta igreja eu não trabalho sozinho. Se este era o costume do passado, esse costume não existe mais. Aqui eu trabalho com pessoas. E eu trabalho com pessoas que estão aqui nessa paróquia. Não é com pessoas que estão longe desta paróquia. As pessoas mais importantes para esta paróquia são aquelas que estão aqui, não são aquelas que estão fora. São aquelas que eu vejo as caras aos domingos, não são aquelas que eu não vejo, não é? Porque as pessoas às vezes vêm aqui e dizem: eu sou paroquiano dessa paróquia, quero isso, quero aquilo. Mas ao fim e ao cabo, você nunca viu a cara daquelas pessoas antes, nem na feira comprando qualquer coisa, você nunca viu. E às vezes elas vêm aqui dizer: ah, eu sou dessa paróquia. Não, para mim as pessoas que são dessa paróquia são as pessoas que eu vejo na igreja, que eu vejo aqui aos domingos, que eu vejo aqui sentados nesses bancos aqui. São as pessoas com quem eu falo, são as pessoas que eu visito, são as pessoas que falam comigo. Essas são as pessoas dessa igreja. E essas são as pessoas que, quando preciso de alguma coisa, eu vou falar com elas. Eu não vou falar com ninguém que está fora daqui, que está fora daqui. Eu falo com quem está aqui dentro. Então, nesse sentido, assim como temos gente que ajuda aqui, tem gente que ajuda de outra maneira. Às vezes não aparece, mas ajuda. Então, é nesse sentido que esta homenagem também vem para privilegiar a participação das pessoas na comunidade. Muito bem, fiquemos em pé para a bênção final. O Senhor esteja convosco. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e convosco permaneça para sempre. Meus irmãos e minhas irmãs, tenham todos um bom domingo, uma boa semana, e de em paz, o Senhor vos acompanhe. Cristo quer tua ajuda para amar.